Recording in progress. Bom dia a todos. Obrigada a quem está aqui em pessoa, obrigada a quem está remoto. Tem uma turma grande aí, no mundo inteiro, a gente pode dizer, com uma conversa boa antes de começar o comentário da Paraxá. Hoje, para fazer o comentário da Paraxá, a gente tem o Ariel Berger. O Ariel é engenheiro, é membro da Comissão de Assuntos Religiosos da ARE, da diretoria da Hebraica, presente aí em todos os nossos eventos, e vai falar da Paraxá Shemot. O André até comentou agora, no início do serviço, né, que a Paraxá Shemot é o começo do novo livro, da Torá, e a gente muda um pouco os personagens com a chegada de Moshe, e aí começa o mais longe, e começa o novo legado e a nova liderança do povo hebreu. Então, vou passar a palavra para o Ariel, e muito obrigada, bom dia. Devia ser proibida essa palavra do português. Bom dia, Boker Tov. Eu fiz um estudo. Eu não sou muito organizado, eu sou meio caótico nessa coisa de fazer estudo e tudo. Já passei da faculdade há muito tempo, então eu tenho uma certa liberdade. Está falando aqui para a Silvia que o que eu falo, o meu texto, são de vários pontos. Eu vou preparando ele durante o serviço, né? E conforme as pessoas reagirem e intervirem e se conectarem, a coisa muda. Eu queria só uma coisa importante: o estudo de hoje eu estou fazendo também em homenagem ao aniversário do meu neto, Gustavo. Está ele fazendo 8 anos hoje. Eu não sei se ele está assistindo, ele está de férias e tal, mas faz parte. Cara, ser avô é muito legal, muito legal. Então, obrigado. Então, essa Paraxá entre as crianças é uma das mais famosas, é uma das mais conhecidas, porque Moshe Rabbeinu na cesta no Nilo. Eu não acredito que todos vocês aqui devam ter desenhado na escola uma cestinha, os juncos, o Moshe Rabbeinu ali dentro, aí vem aquela princesa egípcia bonita e pega ele. E é interessante nessa história que a serva puxa a cesta para perto dela, e quando eles abrem, ela diz, é uma criança judia. Mas como que ela sabe que é uma criança judia? Mais à frente, no Midrashim, está escrito que Moshe Rabbeinu era uma pessoa tão elevada que ele já nasceu circuncisado. Então, é uma das formas, eu não sei se os egípcios praticavam circuncisão, o Germano talvez possa me dar uma informação a respeito, mas essa é uma coisa interessante. Eu vou pensar coisas. O painel geral é que a Paraxá começa relacionando todos os descendentes de Jacó,
as 70 almas que dele adviram, e dessas 70 almas, no final dessa paraxá, na saída efetiva do Egito, já vão ser 600 mil almas. Quer dizer, é uma descendência muito grande. E é interessante porque o foco, apesar de ficar muito em cima de Moshe, em cima de Arão, o foco já não é mais uma família apenas, agora é um povo. É uma outra realidade, é um outro momento da nossa história. Agora é o povo de Israel que está indo ao deserto, é o povo de Israel que está sendo relatado, reportado na Torá. É interessante porque tinha que ser Moisés o escolhido por Deus para ser o enviado e resolver todas as questões necessárias. É uma questão que provavelmente deve ter um midrash. Moisés, aqui vamos falar um pouquinho da genealogia de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era da tribo de Levi, filho de Arão e Yoheved, irmão de Arão e Miriam, que já é da linhagem dos coatitas, descendentes de Levi. Os principais antepassados dele são Levi, filho de Jacó, Coate, filho de Levi, pai de Arão e pai dele. Então, é uma descendência direta dos Leviim. Isso vai se tornar importante mais à frente, quando Arão, que é o irmão dele, passa a ser o Cohen, e os levitas passam a ter uma missão diferenciada dentro de toda a travessia e, por conseguinte, da existência do Estado de Israel. Tem uma pergunta do Minyan que é interessante, que é por que tudo começa com a participação de uma princesa egípcia? Por que isso é o starter da coisa? Sem isso, nada teria acontecido. Por que como que eu vou dizer? Foi um ato, na verdade, o ato da princesa é um ato de desobediência civil. Ela, no momento que ela percebe que é uma criança judia, ela sabe do édito do pai dela, e etc., etc., ela não volta atrás e segue na sua missão. Ela faz parte de uma história, de uma missão, de um roteiro, e chama a mãe de Moshe Rabbeinu para criá-lo até uma certa idade e depois trazê-lo para viver no palácio. Nesse momento, é interessante ver que Moisés é um insider, ele está dentro do palácio. Ele está conhecendo como funciona a estrutura, como que é o pensamento do povo egípcio, principalmente da realeza. Então, lembra um pouco dessas últimas guerras nossas, né? Que a gente sempre utiliza insiders, espiões, dentro dos territórios inimigos para saber o que se passa e poder estruturar ações, estruturar a guerra, né? Os ataques e as missões e tudo mais. Quanto à parte de circuncisão que eu falei um pouco atrás, tem um lance, não, tem uma parte aqui da Paraxá que fala do momento que Moisés está voltando para o Egito com Tzipora e com Gershom, que por acaso é o nome de meu pai, mas vamos em frente. Foi bem a propósito, né? Isso aí, obrigado. E ela circuncida, faz a circuncisão de Gershom. Quer dizer, e ela confronta Moshe Rabbeinu nesse momento, qualificando ele como uma pessoa não boa, uma má pessoa. Outra coisa aqui que do começo, voltando. Eu não estou seguindo
a Paraxá, linha por linha, mas eu estou pensando fatos e observações que eu acho bem interessante nisso, que é uma Paraxá extremamente rica, não há dúvida quanto a isso, é uma das mais conhecidas, uma das mais famosas e queridas, mas a gente pode fazer links com a nossa realidade de hoje. Ela começa com um novo rei. Foi o novo rei que sucedeu o rei anterior. A gente está vivendo um momento assim. O prefeito de Nova York desconhece quem somos nós. Ele cancela todos os acordos internacionais, todas as resoluções. Por exemplo, polícia na porta das sinagogas para evitar manifestações agressivas e violentas. Tudo isso está sendo cancelado, como se ele realmente nos desconhecesse. Ou seja, a história ela tem essa capacidade de se repetir e se perpetuar os seus exemplos. Então, o que é mais perigoso? É essa ignorância histórica do povo judeu, que é uma parcela relevante da cidade de Nova York, ou a negação deliberada dessa história. E como que essa negação vai se manifestar mais à frente? Hoje é apenas dia 8. O prefeito tomou posse agora, no dia 1º. Então, vamos ver como que vai ser o decorrer dessa coisa. Mas é uma situação que me faz fazer um link, e a Paraxá é hoje, faz um link muito importante. Tem uma coisa muito interessante que é muito conhecido, que é só um minutinho, que é a negação e a irredutível postura de Moisés de ser o porta-voz. Ele se desqualifica, ele considera que não seria suficiente o que ele está vendo quando ele dialoga com Deus aparece para ele na sarça ardente, naquele monte. Então, ele faz uma resistência, Deus acaba aceitando incluir Arão dentro da equipe que vai se manifestar, e acontecem 2 ou 3 prévias do que vai se dar no diálogo, quando se houver o interfaceamento entre Moshe Rabbeinu e o faraó. Porque aqui já vem escrito que Deus manda ele, pega a vara e joga no chão, e a vara vira uma cobra. Pegue a vara o rabo da cobra, e a cobra novamente virará uma vara. Isso é uma das primeiras os primeiros lances que acontecem no diálogo com o faraó. Também aqui está escrito, Deus antecipa e fala de transformar o rio em sangue, coisa que vai acontecer bem mais à frente, quando se dá necessário. E, por fim, ele fala em matar o primogênito, que é a última das pragas. Ou seja, o texto, tudo bem que a gente sabe que ele é um compilado de várias tradições orais e tudo, ele vai sendo montado ao longo dos séculos e tudo, mas, de qualquer forma, a gente vê que não foi simples, houve um preparo, assim, houve um insider, que foi Moisés, que aprendeu como que era, ele ficou um tempo com Jétro, também aprendendo algumas coisas com ele. Jétro é tratado como Cohen nessa Paraxá, e depois tem essa prévia com Deus antes de se dirigir ao Egito de volta, ao diálogo e à interface com o faraó. Tem mais uma coisinha aqui que eu queria ressaltar. E uma coisa também muito importante, quando eu falei no começo, que agora já não é mais só a família de Jacó, é um povo. Deus procura Moisés para essa missão, porque o povo se lamuria, o povo clama por ajuda. Não é Moisés que está clamando por ajuda, não é Arão que está clamando por ajuda, é o povo que sofre
no dia a dia, que clama. Então já há uma mudança de quem está dialogando com Deus. E Deus ouve, lembra que aquele é o povo dele, etc, etc. Uma coisa que vai se repetir durante toda a travessia, que é característica do nosso povo, né, é que quando Moisés começa o diálogo com o faraó, e o faraó qualifica Moisés, o povo, como ocioso, etc., ele recrudesce as penas, os castigos ao povo que trabalha. E nesse momento o povo já faz a primeira reclamação. Por que você veio aqui fazer isso tudo, não resolveu nada, a gente está sofrendo mais? E isso acontece ao longo de toda a travessia. Quer dizer, e Deus vai, ok, Moshe Rabbeinu escuta a reclamação, vai a Deus, e aí Deus reforça, continua, que eu sei o que vai dar certo, calma, que o negócio ainda não acabou. Isso ocorre o tempo todo. Então já é, logo nesse comecinho, antes de tudo, de todas as 10 pragas acontecerem, e ter a travessia e tudo, já os personagens dessa travessia já estão assumindo os seus papéis e as suas posições. Por último, tem um trecho aqui que Deus estipula que as mulheres peguem o ouro, prata e os objetos dos egípcios e deem para as suas famílias, já se preparando para a travessia. Então, eu quero enfatizar que é uma parasha muito bacana. Eu acho que quem tiver uma Torá em casa deve ler com calma, ver os comentários, porque esclarece alguns pontos que os resumos que a gente tem oficiais não nos trazem, mas é bem legal. E obrigado, Vitor, pelo convite. Não sei se eu atendi muito bem as suas expectativas, e é isso aí, gente. Obrigado. Muito bom, Ariel. Obrigada. Eu queria chamar a atenção por uma coisa que você falou, né? Esses pontos relevantes que você tocou, também me chamaram a atenção no momento da leitura e do estudo da Parashá. O primeiro é a questão de Moshe ser um insider. O Rabino Sacks faz um comentário sobre isso. Bem interessante, porque é o seguinte: Moshe foi um insider, mas também um outsider. Em que sentido? Que ele não foi... ele é um judeu que não foi criado dentro do universo do povo hebreu, porque ele estava no palácio do faraó. Então, ele é um insider num determinado local e outsider em outro. E a gente tem, né, no capítulo anterior, né, na Parashá anterior, no livro anterior, a situação de Yosef, que é a mesma coisa, né, que é um insider no palácio do faraó também, e na entourage ali do governo do faraó. É um outsider do seu próprio povo, porque ele ficou afastado, e depois ele volta a ser um personagem relevante. Então, esse jogo acontece o tempo todo, e acontece também conosco, né? Aconteceu, até fazendo um paralelo, dando um salto aqui, mas na Alemanha nazista, né? A comunidade judaica integrada com a própria... com o governo, com a sociedade, né, com a sociedade mais ampla, pela primeira vez, né, naquele momento histórico, e no governo, nas universidades, e na inteligência, participou da Primeira Guerra, lutou na Primeira Guerra. Então, a gente vê que esse jogo insider-outsider vai nos acompanhar por muito tempo e chama atenção desde essa época. Então, eu achei muito interessante você ter levantado isso. Só mais uma coisinha, que o faraó que é confrontado por Moisés não é aquele outro faraó que não conhecia o povo judeu, já é um outro.
o faraó que não conhecia, que instituiu toda o início dessa questão, ele já tinha morrido. E o sucessor dele seguiu na mesma linha. E morreram todas as outras pessoas que estavam vivendo aquela época. Os hebreus que tinham ameaçado Moshe Rabbeinu de denunciar ele porque ele tinha matado um egípcio. Então, realmente é um outro episódio. Então, há um tempo muito grande entre o momento que ele vai para Jétro, que ele casa com Tsipora, e até o momento que Deus chega até ele e ele volta. É um time bastante... A gente costuma ver essa história toda. Acho que quem foi? O Charlton Heston, que fez Moshe Rabbeinu. Charlton Heston fez Moisés abrindo o mar. Isso. Moisés mais Mas ele copiou o Michelangelo, né? A roupinha dele, etc. Agora, e é tudo cinema, é tudo assim, um atrás do pá, e não é assim que a coisa acontece. A coisa acontece bem lenta. Só isso. Desculpa. André, não quer falar? Você levantou uma dúvida, né? Não tá, acho que não está funcionando. Aqui está. Tá. Quando a serva lá da princesa fez o diagnóstico. Só um minutinho, vamos trocar de microfone. Alô? A serva da princesa fez um diagnóstico e a criança era judia, né? Ela olhou que estava sendo circuncisado. Aí você levantou a dúvida, você perguntou para o Germano se os egípcios utilizavam essa técnica. Provavelmente não, porque a circuncisão é um acordo dos judeus com Deus, né? É talvez a primeira aprovação, uma das primeiras provações da sua obediência a Deus, né? E provavelmente o egípcio não tinha o Deus de Israel e observar nada, né? Então era uma coisa provavelmente... E ninguém sabe com que idade tinha Moisés quando estava na cestinha, né? Provavelmente já tinha sido... Então, em geral, você espera 8 dias, né? Para você fazer a circuncisão, né? Então já tinha passado o prazo... Pode fazer depois. Pode fazer depois, mas não pode fazer antes. Não pode fazer antes. Por uma questão biológica, é uma coisa muito engraçada. Que se você fizer antes, você pode sangrar e morrer, né? Falou o doutor, né? Porque os fatores de coagulação, eles só ficam plenos. Não, eu sou pseudomédico. Os fatores de coagulação só estão maduros após o 8º dia. Então é por isso que a gente faz o brise depois do 8º dia, né? Não é uma questão religiosa, é uma questão biológica. Não, provavelmente, se for muito baixo peso, provavelmente deve demorar um pouco mais para maturar os fatores. Quer dizer, não é uma questão religiosa, é uma questão biológica. Pelo menos, né? Isso é uma curva, né? O teste do pezinho se faz antes, não é nem... Não, o teste do pezinho, na realidade, ele faz na hora, quando nasce, né? Aí tem uma quantidade enorme de doenças que você pode fazer. Porque eu estou falando por causa da coagulação. Mas não, o teste do pezinho, você pega uma gota de sangue, e aí você faz para diagnóstico de doenças hereditárias, uma série de coisas, que é uma coisa extremamente importante hoje em dia, né? Vital até, eu diria. Quem vai falar? André, só um minutinho. Bom dia a todo mundo. Obrigado, Ariel, pelo estudo. Essa paraxá tem uma parte sempre que eu gosto de lembrar, que é o lado humano de Moisés, que às vezes a gente sempre coloca Moshe Rabbeinu uma coisa um pouco acima, né, não acima do humano, mas acima dos normais, né, por ser o grande líder que vai conduzir
a gente até o final da Torá, até a morte dele, no finalzinho, mas ele passou um período absolutamente normal. Ele viu lá uma discussão, matou um egípcio, enterrou ele, depois... super normal. Aliás, muito contemporâneo, aliás, mais do que nunca. Né? Mas, assim, é um ser humano. E que, em todo momento que a gente pensa em algo elevado, a gente também deve pensar no Moshe ser humano, no Moisés ser humano, que está conduzindo como um líder a nossa história. Mas eu gostei muito dessa lembrança do Ariel sobre a questão do prefeito de Nova York, porque, de fato, entra um faraó que não conhece a história de José, portanto, ignora qualquer relação com aquele povo que está lá se multiplicando, e a única preocupação dele eles estão se multiplicando, eles vão ser mais numerosos, vão se unir aos inimigos e vão acabar com a gente. Uma visão absolutamente, além de ser antissemita, fechada, né? Não tem a possibilidade ali de se ter um relacionamento com este povo, né? A única preocupação é que esse povo vai se voltar contra. E aí aparece um prefeito que, mais ou menos, que ignora qualquer relação passada e imediatamente toma certas atitudes. E, para não ficar só no campo do que acontece agora, eu fico pensando, e deixo aqui a questão, se já estava escrito aí, o que a gente não aprendeu o que está acontecendo agora e está deixando acontecer sem... Talvez a gente não esteja recebendo informações aqui, mas será que cabe ser tão passivo quanto as decisões dele lá, que não se encontre um caminho para melhorar isso? Porque se é para seguir o rumo da história, isso aí que isso aí, se a gente trouxer para o contemporâneo que está aí, a gente vai ter muito trabalho, vai ter muita dificuldade, né? O que pode ser melhorado nisso, então? Lembrando que o Mondani foi eleito com uma quantidade substancial de votos dos judeus de Nova York, e ele fez termo de posse em cima do Alcorão, e quem segurou o Alcorão foi um senador judeu, né? Que segurou para ele como é o nome dele? Não, Schumer não. Aquele cara que é do Partido Democrata. É o Bernstein. O Bernstein segurou o Alcorão para ele, quer dizer... Quero de Schumer. Não, Schumer não. Não, eu estou brincando com ele. Quero de Schumer. É o senador judaico, que é contra o Trump. Então, na realidade, essa pessoa pergunta, eu acho que é crítica, né? Porque a gente não aprende. Na realidade, esse negócio do judeu na diáspora é complicado, né? Quer dizer, o compromisso de uma boa parte judaica na diáspora me parece que é um compromisso, assim, muito compromissado, né? Então, não é uma coisa muito fácil de se resolver, né? Eu vou pegar um gancho aí no que você está falando, sobre as mudanças que ocorrem politicamente, né, em função da mudança de pessoas no poder. A gente está vendo no Mamani, mas também está vendo no governo americano, está vendo em outras áreas, e vê no Brasil isso todo dia, vê na Venezuela, né? Quer dizer, alguém se apropria do poder. Uma coisa interessante, eu acho, para a gente pensar, e que também está na Paraxá, é o seguinte, como as pessoas são levadas, são induzidas por raciocínios, raciocínios a princípio racionais, que parecem que têm uma sequência lógica, mas que não tem pé nem cabeça. E, em função dessa argumentação, eles aceitam, né, a grande população, a grande massa, aceitam o argumento e passa a defendê-lo. A gente viu agora, no caso da guerra, na questão de Gaza, está vendo em Nova York, está vendo em outros lugares, quando, na verdade, existe um pano de fundo aí
que é a facilidade com que se tem para eu acho que culpar ou aceitar que sem questionamento, né, sem um questionamento mais profundo, uma narrativa que leva o povo judeu agora, mas naquela ocasião, a perdas. E uma coisa que eu queria salientar também, baseado no que o Rabino Sacks falou, numa outra análise dele, é o seguinte: é o papel que tem a mulher, no caso, né, a filha do faraó, a irmã Miriam, a mãe de Moshe, etc., em conseguir olhar com compaixão e fora desse discurso sem pé nem cabeça, né, um discurso que a princípio, fácil de ser defendido, porque é o discurso da massa, é o discurso que tem uma racionalidade, sabe-se lá de onde veio, mas que a mulher consegue andar pela beirada, né? E Moshe, na verdade, é fruto disso, né? De um conjunto de mulheres lá que discretamente exerceram sua liderança e bypassaram uma situação que levaria ele a ser assassinado. Posso falar? Não. Bom, olha só. Eu vou fazer aqui uma propaganda do chat GPT no celular. É muito legal. Pô, eu não usava, eu passei a usar, é maravilhoso. E aí, eu fiz assim umas perguntas sobre essa paraxá e o sax. Não sei se foi a mesma pergunta que você fez. Você também usou coisas assim, não? Mas é muito bom. Muito bom. É legal você usar o ChatGPT como uma Havurá, porque o que se preconiza é isso, que a gente estude os textos com uma outra pessoa. Então, se você... Não, o ChatGPT virou um usa amigo como mesmo. Havurá, vai dialogando. Eu pergunto coisas para ele, perguntas difíceis. Pergunto coisa do motor do meu barco, pergunto, sei lá, quanto vale o imóvel. Ele responde qualquer coisa e o ChatGPT está fazendo melhor. Bom, mas aqui, a mensagem-chave aqui que ele separou do Sacks é que a liberdade nasce quando pessoas comuns se recusam a aceitar uma injustiça como normal. Quer dizer, a liberdade nasce quando pessoas comuns se recusam a aceitar a injustiça como normal. Né? Esse é o ponto principal. E aqui ele coloca que a primeira que não aceitou a injustiça foi a filha do faraó. Né? Então, na verdade, ela, enfim, estou inferindo aqui, falou, poxa, é um absurdo, um monte de criancinha descendo o rio aqui, sei lá, eu vou salvar essa aqui. Então, eu acho que saber se era judeu ou não, talvez seria, né? Tá boiando no rio, é judeu. Né? Não, eu acho que não tem a ver... quem é que vai estar boiando no rio? Só os judeus que foram jogados lá. Né? Interessante o que você falou, porque você levantando a hipótese que haviam várias cestinhas. A gente não pensa. Poderia ser. A gente pensa só numa cestinha. Não era lei jogar no rio? You have it. Isso é, como dizem os políticos, essa é a narrativa. Né? A gente não sabe. Agora, tem uma parte aqui interessante que é existe uma premonição que é comunicada ao faraó que o menino que vai nascer vai derrotá-lo. E ele manda matar todos os meninos, hebreus e egípcios. Ele não livra a cara de quê? Porque ele não sabe se esse menino vai ser um egípcio ou se vai ser um hebreu. Tá aqui, eu não consegui achar aqui agora. Ele tem, na verdade, ele tem um medo danado e esse medo faz gerar uma política cruel. Está aqui também, né? Que sociedades movidas por medo geram opressão. São vários insights muito legais aqui. Tá? Então, assim, era só para falar sobre isso. Né? E outra coisa que você lutou, que você pontuou,
é que o Moisés ele não queria poder nenhum, ele queria ficar lá no cantinho dele, entendeu? Queria continuar tudo do jeito que era, e ele foi colocado nisso e resolveu fazer bem feito, né? Acho que ele fez bem feito, né? Mesmo relutando, ele não fez mal feito. Se tivesse mal feito, a gente não estava aqui, né? Então, a versão de Germano, isso. E só, eu não queria deixar de falar que essa frase é dessa paraxá aqui. Exatamente. Então, só para... André, uma coisa interessante, que aqui está escrito que Itró tinha 7 filhos. E ele deu Tzipora para casar com Moshe. Ele quebrou a tradição. A tradição. Ele podia ter casado... Não. Ele podia ter casado com mais umas 2 ou 3. Ele se casou só com uma. Toda a história, todos eles têm várias esposas e filhos com várias esposas. Moisés aparece como sendo o primeiro, pelo menos é o que está escrito, que é monogâmico. E tinha obtido oportunidade porque o sogro dele foi super fã dele, né? Tanto que deu a Tzipora, não sei se Tzipora tem que ver o Midrash que fala disso, se ela era a mais bonita, a primeira, a segunda, mas ele não casou com mais ninguém, ele só teve uma esposa. Interessante isso, porque quebra um paradigma que a gente vê o tempo todo na Torá. Sim, mas ele não tem concubinas, ele não tem filhos com outros, que todos os nossos patriarcas tiveram. Ele é uma mulher só. Tá ok. Gente, você não eu não sei se as outras tinham problema de fertilidade. pode ser. Tânia está louca para falar alguma coisa, não está? A Tânia vai fazer um comentário oficial. Bem, eu lendo essa paraxá, eu me lembrei, é a história que a gente lê na Gadá de Pessah, né? Então, assim, me trouxe rapidamente, enfim, a memória do Seder, enfim, de tudo que a gente tem que relembrar, né? E acho interessante, assim, os pontos que foram levantados no sentido de esse paralelo, né? Do papel do Moshe, de se ele reluta para fazer, mas ele faz bem feito, mas eu acho que ele vai desenvolvendo aos poucos, né, ele vai se envolvendo aos poucos, porque é aquela coisa, ele foi criado fora, entre aspas, do problema, e de repente ele é chamado para resolver aquele problema. E é óbvio, né, se a gente se colocar na posição dele, é óbvio que é uma coisa extremamente complicada, porque ele, né, assim, o viver a vida dele, ele queria viver a vida dele, mas então ele ia viver a vida dele e ignorar todo o problema, ou o karma, ou o sofrimento do povo dele, porque em algum momento ele fica sabendo que ele faz parte daquele povo. Não, mas assim, mas focando aqui no Moshe, então quando ele é chamado, né, e é cobrado dele, é uma posição extremamente desconfortável, né, de ele ter que encarar e ele ter que renegar e ele precisar ir contra tudo aquilo que ele teve, que ele recebeu, né, e lutar por um povo que no início não confia nele, reclama dele, né, como a Maria fala, e isso vai acontecer ao longo de toda a história dele, e ao mesmo tempo, e aí eu acho que vem essa questão da construção da personalidade, ou do próprio envolvimento do Moshe com o povo, e o fazer bem feito, eu acho que é algo que vai sendo construído ao longo da jornada, porque ele não tinha de início aquele ímpeto de eu quero salvar o meu povo, eu não tinha de início aquele ímpeto, ou uma ligação. Então, assim, ele é de um certo modo forçado, né? Deus tem que aparecer a ele e falar, olha, você foi escolhido, você vai ter que fazer isso. Né? Então, assim, mas aí sim, quer dizer, acho que ele vai avaliando e aos poucos ele vai se envolvendo, e ele vai comprando aquela história e essa história vai se desenvolvendo. Então, acho que se a gente faz um paralelo com a dificuldade, às vezes, que a gente pode ter na vida, de às vezes a gente ter, digamos assim,
benefícios ou ser bem tratado por um lado, e de repente a gente vê esse lado agindo de uma forma errada e a gente tendo que ir contra esse lado, eventualmente em prol, na defesa de outros que às vezes a gente não tem envolvimento, mas que a gente acha que a situação não está correta. Então, eu acho que isso traz uma situação que a gente pode ver um paralelo, às vezes, na nossa vida, né? É uma história que traz o conflito de interesse, que traz assim, a dificuldade de quando você está numa posição confortável e você identifica que tem algo que não está legal acontecendo e que você vai ter que se manifestar contra aqueles que te apoiam em nome daquilo que você acha que é correto. Então, eu acho que é uma situação extremamente difícil e que, no fundo, é uma mensagem dessa paraxá também, né? É como que ele vai, aos poucos, encarando e se envolvendo e se apegando àquela causa e depois segue aquele... mas, exatamente, quer dizer, vira o grande líder no final das contas, né? Como tudo em Moisés, ele tem um lado humano, né? Então tem uma parte aqui, no finalzinho, que já se despediu do sogro, e Deus diz para ele, volte para o Egito, pois todas as autoridades que queriam matá-lo estão mortas. Ele também tinha na cabeça dele que ele cometeu um delito, ele fugiu e que iam matá-lo. É o lado humano. Tipo, vão me pegar e eu estou ferrado. Então, vamos em frente. Vamos passar a palavra ao Germano. Bom, para variar, eu vou sempre fugir um pouco ao que nós estamos conversando aqui. Agradeceria ao seu estudo, mas o que mais me chamou a atenção, eu tomo a liberdade de colocar isso, que nós estamos na Paraxá Shemot, nomes. Por quê? Aí eu fui um pouco mais longe. A bênção da abertura da Midá, bendito sejas tu, eterno nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, patriarcas e matriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Sara, Deus de Rivca, Deus de Raquel, Deus de Leia, parando no nome de Jacó. Por que a linha patriarcal deve ser limitada a 3? Por que não 4 patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e José. Afinal, o papel de José na narrativa de Gênesis é inquestionável, central para todo o livro de Gênesis. José compartilha um destino semelhante ao dos 3 patriarcas. Como Abraão, ele vive entre os idólatras e deve manter sua fé e tradições dentro de um ambiente hostil. Como Isaac, ele sofre uma maquedá pessoal, prestes a ser morto, não por seu pai, mas por seus irmãos, salvo não por um carneiro, mas por um comerciante midianita. E como Jacó, que estabeleceu o alicerce para as 12 tribos de Israel, José deu a vida a descendentes de Jacó e sustento para o grão-vizir do Egito. Além disso, ao resistir aos perfumes sedutores da esposa de seu mestre Potifar, José merece o elogio de Tzadik, literalmente o justo, acrescentado ao seu nome, porque ele, filho de Jacó, não é considerado o 4º patriarca. Afinal, existem 4 matriarcas paralelas. Na realidade, continuo na busca para explicar porque nossos sábios não conseguem chamar José de patriarca. A Paraxá conta a história da escravização do povo no Egito e da libertação final que Deus planejou, enquanto Haftará temos os infortúnios de Israel e a salvação que está por vir. Hoje, lembro as palavras do primeiro rabino-chefe de Israel, o rabino Avraham Isaac Cohen Kook. Ele foi atendido em seus últimos anos por um médico conhecido internacionalmente. Suas últimas palavras ao médico foram: anseio pelo dia em que os judeus, que são grandes,
também sejam grandes judeus. Queria agradecer ao Germano. Quer continuar a falar? Responde. Que é uma diferença Fala muito no grande microfone. quando ele coloca judeus que são grandes em comparação com grandes judeus. Que nós, se você olhar a nossa história, você vai encontrar grandes nomes que também eram judeus, mas não eram judeus em primeiro plano. Me esclarece, já que você fez o texto, quem era a esposa de José? A Torá menciona a esposa de José e os filhos de José? Ou eles são ignorados na Torá? A descendência de José. José. Não, José. Não. Filhos de Yosef. Efraim e Manassé, não é? Efraim e Manassé, não é? Eu estou sem... Irmãos. Bom, vamos responder essa pergunta já, mas em relação ao que o Germano falou, né, eu queria recomendar a leitura para vocês do comentário da Parashá do Rabino Sacks, porque na continuidade da discussão que o Ariel levantou sobre ser insider e outsider, né, sobre esse jogo, essa dualidade constante entre aonde que você está dentro e aonde que você está fora, ele levanta a questão dessas pessoas que são grandes grandes na comunidade mais ampla, mas não têm uma participação ativa e duradoura, digamos, na comunidade judaica. Então, essa questão é importante e é levantada a partir dessa paraxá por vários outros pensadores. Então, só para te dizer que você está alinhado com o Rabino Sacks. Ele fala isso mesmo. É legal para burro. Deixa eu só fazer uma propaganda institucional aqui, aproveitando. Tem um texto muito bom essa semana na comunicação da ARI, do Raul Gottlieb, sobre quais são as frases mais importantes do judaísmo. Então, recomendo a leitura, para quem não leu ainda. Muito bom texto. As frases... Isso. A frase mais importante é você fazer o sacrifício. Um sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde. E está conectado como judeu, etc. A questão que você levantou dos prêmios Nobel, que 23%, 30%, sei lá, são judeus, etc., é um argumento faca de dois gumes, porque mostra que a origem judaica produz uma certa sapiência e, ao mesmo tempo, atiça a inveja e o antissemitismo. O bom, ele é parcialmente adorado. O bom, ele sempre tem uma parcela de pessoas que vai contra. Não existe torcida. E aí vem aquele viés, né? Se o viés, a pessoa percebe esse viés, ela vai seguir esse viés. E não tem remédio, infelizmente. Né? Só queria essa coisa do sacrifício de manhã e de noite, não é pelo sacrifício, né? É pela repetição. Na verdade, assim, até outro dia estava aqui em discussão, o Rabino Sérgio falou exatamente sobre isso, né? Que para muitos a frase mais importante da Torá é ame o próximo como a ti mesmo, mas para muitos essa frase é extremamente importante e fundamental, mas essa que você tenha
isso dentro de você, que não seja uma coisa esporádica, realmente que você viva dentro das regras e da ética, que você não tenha lampejos, você é ético hoje e o resto, né, quando sair da sinagoga, eu vou ser o que eu vou ser. Né? Então, isso é uma questão que a gente discute muito com a ortodoxia, que a ortodoxia só respeita igual, extremamente igual. Agora dá um spoiler teu. Não, isso a gente discute isso com a ortodoxia, mas aqui o chat GPT do Vitor nos trouxe a informação. José tinha uma esposa egípcia e 2 filhos, Efraim e Menaché. Mas ele só teve esses 2 e uma única esposa egípcia, que nem os outros ancestrais dele. Um segundo. Não, dentro das discussões todas de hoje, primeiro agradecer ao Ariel, que foi colocado que a mudança de rumo, às vezes, é por não conhecimento. A mudança de rumo de um governante para o outro é por não conhecimento, mas eu acho que a gente tem que pensar que nem sempre é não conhecimento, muitas das vezes é apagamento. Que a gente colocar, às vezes, a questão, por desconhecimento, eu acho que a gente tem que estar sempre atento, que muitas das vezes é apagamento. Era isso que eu gostaria de deixar como reflexão. É só ler a primeira página de todos os jornais brasileiros, Estadão, Folha, Globo, todos eles um viés aqui e um viés ali. A verdade aqui e a verdade acolá. E o mundo está dividido, realmente. E só se enxerga o que se quer enxergar. É um bom exercício você ler o que não é no teu viés, né? É difícil, mas é interessante. Você quer fazer mais algum comentário? Só destacar, você falou do Ari News, e a gente está fazendo uma grande propaganda no dia 16, sexta-feira, aniversário da Ari, tá? A nossa festa, 84 anos, vai ter bolo, não sei se vai ter champanhe, acho que vai ter também, não sei. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, venho pensando que vai ter. Então, vai ter bolo, vai ter festa, vai ter, enfim, convidados, vai ter alegria, acho que vai ter dança, acho, tá? Grupo de dança israeli, enfim, vai ser uma festa especial. Então, não percam dia 16, sexta-feira. É o primeiro ano, Foi dia 13 do ano passado. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, o livro de Arvit, para homenagem a pessoas que estão no nosso coração, né, que se foram ou que estão presentes, continua aberto. A Bianca está aí ligando para as pessoas, mas independente da Bianca, se quiserem, só liguem para a secretaria que já vão encaminhar para fazer as homenagens. Ainda dá tempo, tá? É um livro muito bonito, o Arvit, está realmente muito bonito e vai eternizar os nomes. Ariel... Fazer só um comercial, a gente falou tanto de Parashá, Torá, ler a Torá e etc. Para quem não tem, está à venda na lojinha, a Torá é um comentário moderno do pessoal progressista. World Union for Progressive Judaism Latin America. Está à venda e é legal, porque traz o texto e tem sempre uma explicação inicial, né? Para quem quiser iniciar o aprofundamento. E vale a pena. Quanto custa? Acho que é 200 ou 180, que é um high gordo. Então, procure esse Kabbalat Shabbat dia 16, ou então amanhã mesmo, amanhã dia 10, também é Kabbalat Shabbat. Vocês também podem vir à área, não só. Vem amanhã e vem dia 16 também, e poder também comprar esse exemplar aqui. Só isso. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Vitor. Obrigado, Silvio. Obrigado a todo mundo que teve a paciência de me escutar e tudo. E boa semana. E vamos agora para... Obrigado. Foi um prazer. Obrigada, gente. Boker Tov, Boker Or, Shabbat Shalom. Até amanhã.